Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 700 agora para esse canal que se dedica, né, a fazer vídeos discutindo as relações étnico-raciais, a história, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Como eu prometi lá no meu Instagram, né, eu tenho dois Instagrams, né, @jorge.pana_africano e o Instagram do nosso curso, né, @africa.nocentro. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia que é uma questão sintomática, né? Você vai entender do que eu estou falando. O que acontece? Nós, pretas e pretos, nos últimos tempos, principalmente com essa questão do advento da internet, mas ainda particularmente com a questão do advento das redes sociais, mais ainda com essa questão do advento do Instagram, que tem grande alcance, né? Do WhatsApp, enfim, mas principalmente do Instagram, e que dá para você fazer vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. A gente tem, nós pretos e pretos, a gente tem utilizado essas ferramentas, muitas das vezes, para a gente fazer denúncias de racismo. Só que as nossas denúncias elas têm estado cada vez mais sofisticadas, têm estado cada vez mais cirúrgicas, cada vez mais detalhistas, né? E aí, pelo fato de nós estarmos fazendo essas denúncias bem detalhistas, bem cirúrgicas, e também pelo fato de nós estarmos cada vez mais exatamente nesse sentido, embasados por obras de autores e autoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, e ainda também embasado por autores e autoras negros e negras que não necessariamente são do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, mas que têm uma pegada antirracista muito forte, né? A gente tem, hoje em dia, isso é sintomático, repetindo, vocês vão entender do que eu estou falando, mesmo que sem que a gente perceba, né? Muitas vezes a gente não percebe. A gente tem assustado muitas pessoas brancas. Não por acaso é sintomático que algumas pessoas do meu convívio social, seja mais pela internet, né, pelas redes sociais, ou sejam pessoas próximas fisicamente, ou ainda pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que são pessoas brancas, tem manifestado uma fala muito curiosa, para dizer o mínimo. Pessoas que são claramente brancas, têm cabelos lisos, têm pele bem clara, né? Têm traços europeus, têm sobrenomes europeus, fazem questão de ostentar seus sobrenomes europeus, inclusive, né? Essas pessoas têm cada vez mais tentado fugir do lugar do branco, sabe? Essas pessoas têm dito assim para mim: eu não sou branca, ou eu não sou branco, quando é homem que fala, né? Não, porque eu não me entendo como branco, eu não me vejo como branco, né? Por que isso está acontecendo? Porque a gente, família, nós, pretas e pretos, cada vez mais estamos apontando os dedos para os nossos algozes, né? Estamos mostrando para eles que, olha, nós estamos atentos aos movimentos de vocês, não está passando despercebido o fato de vocês estarem entrando nos âmbitos das nossas manifestações culturais, né? A gente tem mostrado isso para essas pessoas que são brancas. E a gente tem mostrado isso de uma maneira muito contundente, muito recorrente, o tempo todo, cada vez mais. Ainda que a gente não esteja exatamente organizado de fato como nós deveríamos estar, porque isso também é um processo, Mas, ainda que a gente esteja organizados em clubes de leitura, em coletivos panafricanos, ou outro tipo de coletivo, ainda que não seja panafricano, mas, de qualquer maneira, essas pequenas organizações políticas das quais a comunidade preta ultimamente tem feito parte, tem causado um temor muito forte na comunidade branca, família. Pode ter certeza disso. O Carlos Moore, já há muito tempo, naquele dia, eu não lembro exatamente qual foi o ano, daquele encontro entre o Carlos Moore e o Mauriás lá na UERJ, eu lembro que eu estava lá, eu só não lembro o ano, agora está me fundindo agora exatamente o ano, né? E foi um debate sobre o livro do Carlos Moore chamado O Marxismo e Questão Racial, que eu já li.
onde estava o Mauriase, né, do PCB, o Carlos Moura ele falou uma coisa seríssima. E depois ele repetiu isso em vídeos, né, que ele estava comentando sobre o ocorrido lá na UERJ. E, repito, eu estava presente, ninguém me falou, eu estava lá. Quando eu vi o Carlos Moura falar que os negros, a comunidade preta daqui do Brasil, ela tem cada vez mais identificado o racismo tanto na direita quanto na esquerda. E a comunidade negra aqui no Brasil, ela está cada vez menos refém desse discurso ideológico eurocêntrico que também é manifestado na esquerda. E ela tem conseguido enxergar que esse discurso eurocêntrico também manifestado na esquerda, ele não dá conta das nossas demandas. E tem procurado uma outra via para seguir ideologicamente falando, né? E, logicamente, em alguns momentos, essa via é o panafricanismo, como foi o meu caso, particularmente. E o campo do panafricanismo, ele é o campo que não só ele faz denúncias, mas ele traz as manifestações culturais africanas, ele traz as contribuições africanas, ele traz a verdadeira história do continente africano, que não é contada por nenhum autor eurocêntrico que funciona dentro dessas manifestações ideológicas eurocêntricas, ainda que de esquerda, da qual muitos brancos fazem parte e que tentam nos atrair para lá. Só que eles estão percebendo que a gente não está mais caindo nesse canto do vigário, nesse conto do vigário, nesse conto do cisne, né? Esse conto do cisne, não conto do vigário, né? Canto do cisne é outra coisa. Então, o que está acontecendo? A cada denúncia nossa, a cada vez que a gente mostra para essas pessoas, fundamentalmente, que nós estamos embasados por conhecimento científico da nossa história, quando a gente cita autores e autoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade para a gente poder fazer análise, não dar opiniões, fazer análises, a gente mostra para essas pessoas que a gente não está mais vulnerável ao que elas falam sobre a nossa história. A gente contesta, né? Mas contesta com base em obras científicas de autores de referência que eles não conhecem muitas das vezes, tá? Que eles também não conhecem. E o que mais interessante é que esses autores que a gente fala, que a gente cita, e que fala sobre a história deles, das pessoas brancas, né? Eles ficam espantados porque esses autores, como o caso do Cheikh Anta Diop, por exemplo, ele mostra o profundo conhecimento que ele tem a respeito da história das populações euroasiáticas. E, inevitavelmente, as pessoas brancas como é que eu posso dizer? Se identificam, né? Se baseiam, né? A sua vivência aqui, logicamente, na sua história, que é conhecida por todo mundo, porque a gente teve, infelizmente, contato mais com uma visão eurocêntrica da história do que com uma visão mais democrática da história, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Isso tem se desmanchado no ar, sabe? Essa aura de supremacia, essa aura de diferente, de melhor, de superior, isso tem se desmanchado no ar, principalmente quando a gente valoriza os nossos fenótipos, quando a gente valoriza os nossos heróis e heroínas, como é o caso do Patrice Lumumba, como é o caso do Carlos Moore, como é o caso do grande Malcolm X, como é o caso do Cheikh Anta Diop, como é o caso da Marielle Franco, como é o caso da Marimba Anne, como é o caso da Lélia Gonzalez, como é o caso da Nadove, né? Da Mamazama. Então, a gente tem cada vez mais valorizados as nossas referências culturais antropológicas e tem cada vez mais se distanciado das referências científicas, epistemológicas, culturais dos brancos. Isso tem causado no seio deles, isso está muito claro, pelo menos para mim, né? Um certo espanto, não por acaso alguns deles têm procurado fugir desse lugar da branquitude e têm procurado falar, não, eu sou seu aliado, eu não sou racista. Família, nem todos os brancos do mundo são racistas, isso é fato, isso é verdadeiro, isso é verdade. Lógico que não. No entanto, a maioria dos brancos do mundo são racistas, tanto é que o racismo está de pé até hoje, há 3.500 anos. E, para além disso, ainda que não sejam racistas, todos os brancos do mundo desfrutam de um privilégio racial construído por eles. Esse privilégio racial que se manifesta no campo político, econômico, social, acadêmico, epistemológico, pedagógico, etc., cultural, né? Foi construído por eles, em detrimento do desaparecimento, da opressão do nosso povo, né? Do desaparecimento do nosso povo,
né, sobre a opressão do nosso povo, sobre o sangue derramado pelo nosso povo. Então, a nossa reação cada vez mais contundente, cada vez mais que denuncia, né, cada vez mais cirúrgica, tem incomodado muitas pessoas. Eu fiz um comentário nas minhas redes sociais, no Instagram e também no WhatsApp, sobre o ocorrido lá na Bahia, né, entre uma cantora de axé branca e a ex-companheira do Pepeu Gomes, igualmente branca, protestante. E o que eu falei foi, o que eu vejo na guerra entre essas duas mulheres brancas é uma disputa de poder, né, entre duas mulheres brancas que estão estavam naquele momento ali, ocupando um espaço de uma manifestação cultural que é o carnaval, no caso, ainda que não tenha nascido no continente africano e nem no Brasil, mas historicamente, mundo afora, é reconhecido por ter predominantemente presença negra. Não é por acaso que o samba é conhecido como um gênero musical construído por pretos. E o samba faz parte do carnaval, obviamente não tem carnaval sem samba, né? Não tem carnaval sem samba, não tem carnaval sem frevo. O frevo que veio da Costa do Marfim, de acordo com o Alberto da Costa Silva. Sem frevo, né, em Pernambuco. Então, o que a gente está causando entre muitas pessoas brancas é que eles agora estão espantados, estão com medo, e isso é um movimento reflexivo, né, de espanto, é que a gente tem mostrado para essas pessoas que nós não só temos conhecimento da nossa história dentro do conhecimento gerado, produzido pelos nossos ancestrais, né, como Walter Rodney, por exemplo, né, grande irmão, nascido na Guiana, como também a gente não está mais refém de um discurso mentiroso, esvaziado, eurocêntrico, né, que a gente acreditou durante muito tempo e que hoje em dia não acredita mais. Isso, de novo, isso causa espanto, tem causado incômodo. Por isso que muitas pessoas brancas têm se dito não brancas, têm se falado, não, eu não sou tão branca assim, por isso que eu posso estar dentro de um terreiro de um bando candomblé, né? Não, porque o meu irmão, ele é preto, ou ele é mestiço, ou a minha filha, ou a minha neta é negra, né? Ou seja, as pessoas estão tentando sair desse lugar da branquitude, que eles mesmos construíram para si, né? Para se beneficiar dentro desse privilégio racial branco. Não importa a classe, o gênero, a orientação sexual, a orientação política, a ideologia política eurocêntrica, no caso, né? Não importa a classe social, como eu falei. O que é importante a gente salientar aqui, família, é que o nosso comportamento político, que isso é um comportamento político, a gente não precisa necessariamente estar dentro de partido político de esquerda, não necessariamente, né? Não, isso é um comportamento político. Né? Esse ato da gente bater o pé, da gente contestar, da gente analisar, da gente questionar, da gente apontar o dedo, né? Tem sido motivo de incômodo dentro da comunidade branca. Isso está muito claro para mim. Quando eu falo claro aqui, não tem nada a ver com branco, não. É outra coisa que a gente precisa compreender. Claro não necessariamente tem a ver com branco. O dia pode estar claro e não necessariamente o dia está branco. Certo? Por exemplo, né, esta camisa é clara, né? Posso dizer que é uma camisa clara, além dela ser branca, né? Só que esse branco aqui é diferente daquela tonalidade que se autodeclarou branco, como os europeus e os euroasiáticos se declararam gente da pele nobre, lá na mais remota antiguidade. E como eles sempre viram a gente, né? Eles sempre viram a gente, querendo ou não, no lugar de subalternidade. No lugar, ele não tem história. Ele não tem o sobrenome dos seus ancestrais consigo. Nós temos, eles têm. Os japoneses têm, os chineses têm, os descendentes de europeus têm. Nós africanos não temos. E eles sabem disso. Eles sabem disso. E por conta disso, da nossa reação, da nossa busca pela nossa ancestralidade cada vez mais forte, é que eles têm cada vez mais também penetrado nos âmbitos das manifestações culturais africanas. E isso, há muito tempo, já tinha sido falado do grande Malcolm X, quando ele falou como o branco, quando ele entra num meio majoritariamente preto, como ele se comporta. Ele quer tomar conta, ele quer liderar, ele quer mudar a estrutura
de como funciona aquela organização política preta, né? E é isso que a gente tem denunciado muitas das vezes. E é disso que eles estão com medo. É disso que eles estão assustados. Inclusive, quando o Racionais fala, né? Nós é isso, aquilo que você não dizia. Seu filho quer ser preto. Ah, que ironia. É isso, né? Só que esse seu filho quer ser preto, nós também temos que tomar cuidado. Por quê? Porque ele quer ser preto só no que diz respeito a aproveitar as nossas manifestações culturais. Logicamente que ele não quer passar as nossas dores, as nossas agruras, porque quem sabe de nós é nós, né? Como disse eu, se não me engano, é o Emicida que fala isso, essa frase numa das músicas dele. Então, família, isso é um papo para a gente poder não só prestar atenção no que está acontecendo. Isso é muito sutil, mas a gente precisa prestar atenção que os movimentos são sutis, mas eles são claros. São sutis, mas são claros. São sutis, mas são perceptíveis. E a gente, de certa forma, a gente está de parabéns por esse comportamento, que é muito positivo, mas, por outro lado, a gente precisa não só continuar, como aprofundar esse comportamento, né? Nos voltando para nossos autores, nossas autoras, do campo do panafricanismo e da afro-cienticidade, ou ainda que não sejam, mas pelo menos que sejam autores negros, que pelo menos são referências. Lógico que tem autores negros que, enfim, jogam contra nós, né? Nós precisamos ficar atentos a isso também. Precisamos ler autoras e autores negros que estejam jogando no nosso time, logicamente. Que não basta ser preto ou preta para a gente chamar de irmão ou irmã. Porque tem muita gente aí que é eurocêntrica, a gente sabe disso, não preciso citar nomes aqui, vocês sabem disso tão bem quanto eu. E essas pessoas estão do lado dos nossos inimigos. E nossos inimigos são racistas. Não são necessariamente os brancos, são racistas. E são essas pessoas que tentam se dizer não racistas, que curiosamente me chamaram mais a minha atenção particularmente. É dessas pessoas em particular que eu estou falando, né? São pessoas que durante muito tempo... Quer dizer, uma delas eu já desmascarei o racismo dela, uma outra não. Né? Uma outra eu estava desconfiado, porque quando essa pessoa me ouviu falar muito sobre o Egito e sobre as contribuições no meu curso, né? No meu curso não, porque eu estava falando assim, do meu curso para essa pessoa, né? Quando ela me ouviu falar muito das contribuições culturais do Egito, ela tentou minimizar dessas manifestações culturais, dizendo, não, os celtas também têm, os fulanos também. Eu falei, não, esses povos não têm totemismo, de acordo com o Secretário de Obras. Por exemplo, eu estava falando isso, né? E como eu estava falando, e como essa pessoa me ouviu falar muito das contribuições culturais das populações africanas, não só do Kemet, mas de outras sociedades africanas do passado, e do passado recente também, né? De todas as nossas contribuições, essa pessoa ficou nitidamente incomodada, entendeu? Entenderam? Essa pessoa ficou nitidamente incomodada. E eu vi na reação dela esse incômodo que eu já tinha percebido em outras pessoas brancas, mas só agora eu fiz esse link, que esse incômodo ele tem um sentido de existir, ele tem uma causa, e essa causa é o nosso comportamento político, repito, ainda que não necessariamente estando dentro de organizações sociais como partidos políticos, mas em outras organizações sociais políticas nossas. E nós precisamos fortalecer isso. Nós precisamos fortalecer os coletivos, principalmente os coletivos pan-africanos. Nós precisamos fortalecer o coletivo de homens pretos, de mulheres pretas, coletivos de negros de maneira geral, né? E precisamos discutir isso entre nós, fundamentalmente, né? Porque, apesar de nós não sermos xenofóbicos como eles são, antropologicamente isso está documentado, né? Isso também foi uma das causas da penetração forte de pessoas não negras em ambientes predominantemente pretos, historicamente pretos. Apesar de nós não sermos xenofóbicos, e nós não somos, não podemos ser por isso é antropológico nosso, mas nós precisamos mostrar para essas pessoas que terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé é ambiente preto. Os orixás são pretos, né? E eu estou falando isso porque a gente vê muito, hoje em dia, muitas pessoas brancas comandando escolas de samba, né? Que foram criações de pessoas negras, que nasceram em comunidade, que nasceram em favela, no início do século XX. No início do século XX, quem morava em favela era preto, onde nasceram essas escolas de samba. E você olha para
Quem controla essas escolas de samba, como eu falei, num grupo de WhatsApp, né, são pessoas brancas, graças à intromissão da estrutura da indústria cultural branca. Não só no samba, no funk, também no rap, etc. Vocês sempre estão entendendo do que eu estou falando. Dado o recado, família, vem fazer meu curso de História da África, ele é online, é lá comigo, aula síncrona, estamos juntos sempre, me procurem lá no Instagram, caso queiram mais informações. Hotep, África no Centro.